O mestre e o escravo. O senhor e o escravo, Alexandre Kojèl. O senhor e o escravo é uma das peças centrais da dialética hegeliana desenvolvida por Hegel em sua Fenomenologia do Espírito. Este conceito foi posteriormente reinterpretado e ampliado pelo filósofo russo-francês Alexandre Kojèl, cuja leitura de Hegel influenciou decisivamente a filosofia francesa e o pensamento contemporâneo. Kojèl ofereceu uma leitura existencialista e política da dialética entre senhor e escravo, colocando o conceito no centro do desenvolvimento histórico e do devir humano. Para compreender a reformulação de Kojèl, é necessário primeiro compreender a dialética hegeliana original. Hegel introduz a relação entre senhor e escravo em sua análise da autoconsciência. Segundo ele, o processo de reconhecimento mútuo é fundamental para o desenvolvimento da autoconsciência, mas esse reconhecimento é marcado por uma luta até a morte entre dois sujeitos. Nesse confronto, um dos sujeitos, ao invés de morrer, decide submeter-se para preservar a vida, tornando-se escravo. O outro, que está disposto a arriscar a vida por reconhecimento, torna-se o mestre. No entanto, a relação que emerge deste confronto é inerentemente contraditória. O senhor, embora domine o escravo, depende dele para sua sobrevivência, pois o escravo realiza o trabalho material que sustenta sua existência. Por sua vez, o escravo, através do trabalho e da transformação do mundo material, alcança um desenvolvimento interno que acabará por lhe permitir superar a sua condição de servidão. Para Hegel, esta dialética é uma metáfora para o processo histórico de emancipação humana e o caminho para a liberdade. Alexandre Kojèl é conhecido por suas influentes palestras sobre Hegel na École pratique de Haute Étude de Paris entre 1933 e 1939, que atraiu figuras como Jean-Paul Sartre, Jacques Lacan e Maurice Merleau-Ponty. Na sua interpretação, Kojèl dá um toque existencialista à dialética do senhor e do escravo e liga-a estreitamente à sua visão da história e da política. Para Kojèl, a dialética entre senhor e escravo é muito mais do que uma metáfora filosófica sobre a consciência, é a força motriz da história humana. Em sua análise, afirma que a luta pelo reconhecimento é o que define a condição humana. Ao contrário de outros seres vivos, os seres humanos não se satisfazem apenas com a sobrevivência biológica, mas anseiam pelo reconhecimento de sua liberdade e autonomia. É essa luta por reconhecimento que impulsiona a história. Embora o senhor pareça ter poder sobre o escravo, é na verdade o escravo quem alcança, através do trabalho e da mediação da realidade material, uma consciência superior de si mesmo. Este processo dialético culmina no que Kojèl chama de fim da história, um estado em que a relação de dominação se dissolve e todos os seres humanos alcançam a autoconsciência plena e livre. Nesse sentido, Kojèl interpreta o fim da dialética senhor-escravo como o fim da história política, onde não haveria mais luta por reconhecimento, uma vez que todos os sujeitos seriam reconhecidos como livres e iguais. Este ponto final da história seria um mundo pós-político, caracterizado por uma sociedade sem classes e sem lutas pela dominação, visão influenciada pela ideia hegeliana de morte da história e sua ligação com o triunfo de uma forma racional de vida e universais. A reinterpretação da dialética hegeliana por Kojèl influenciou profundamente o existencialismo e o pensamento do pós-guerra. Jean-Paul Sartre, por exemplo, assume a ideia da luta pelo reconhecimento no ser e no nada, onde a interação com o outro é fundamental para o desenvolvimento da subjetividade. Para Sartre, o olhar do outro é uma forma de poder, e a relação entre os seres humanos é sempre mediada pelo conflito e pela competição por reconhecimento. Da mesma forma, o psicanalista Jacques Lacan pegou a ideia de reconhecimento e a incorporou ao seu conceito do outro como lugar a partir do qual o sujeito é visto e reconhecido. Para Lacan, a falta desse reconhecimento gera a alienação, condição central na subjetividade moderna. Kojèl foi criticado dentro do marxismo pelo seu foco na luta pelo reconhecimento, o que alguns consideraram um desvio das preocupações materiais e econômicas centrais na análise de Hegel. Marxistas como Louis Althusser rejeitaram a ideia de que o fim da história seria alcançado numa sociedade sem luta de classes, argumentando que Kojèl tinha interpretado mal a dialética materialista de Marx.
Outro crítico importante foi o filósofo Karl Lovitte, que questionou a interpretação teleológica de Kozel sobre o fim da história. Segundo Lovitte, Kozel introduziu uma leitura excessivamente otimista da história, que não fazia justiça às tensões e continuidades reais do desenvolvimento histórico. Na perspectiva da desconstrução, Jacques Derrida criticou a noção de fim da história, sugerindo que a história nunca pode chegar a uma conclusão definitiva devido às contradições inerentes às relações de poder e linguagem. Derrida insistiu que a dinâmica de dominação e resistência é inevitável e continuará indefinidamente. A relação entre senhor e escravo tem sido utilizada para analisar a dinâmica do colonialismo. Frantz Fanon, por exemplo, usou o conceito hegeliano em Os Condenados da Terra para descrever a relação entre colonizadores e colonizados. A descolonização é um processo psicológico de reconhecimento e autoafirmação. A dialética entre senhor e escravo também tem sido usada para interpretar as relações entre empregadores e trabalhadores no capitalismo moderno. A dependência mútua, a exploração e a possibilidade de emancipação através do trabalho são temas que ressoam com a dinâmica observada nas economias contemporâneas. Algumas teóricas feministas adaptaram a dialética para analisar as relações de gênero. Por exemplo, a filósofa Simone de Beauvoir, em O Segundo Sexo, aplicou a ideia de luta por reconhecimento para explicar a subordinação histórica das mulheres nas sociedades patriarcais. A psicologia moderna, especialmente no campo da autoestima e das relações interpessoais, também incorporou ideias relacionadas à luta por reconhecimento. O psicólogo Erik Erikson, por exemplo, desenvolveu a sua teoria do desenvolvimento psicossocial, na qual o reconhecimento por parte dos outros é essencial para a formação da identidade.